Revisando o exercício sobre a análise de segmento crítico, começa-se pela abertura do arquivo de início, chamado criticidade início. Nesse exercício a gente vê a análise do impacto da interrupção de um determinado trecho ou segmento, impacto de isolamento e também impacto hidráulico do sistema. Então, neste modelo podemos ver, temos aqui neste setor sudoeste um reservoir, que é o reservatório, que é o único ponto. Então todo o sistema está conectado a essa única fonte de água, e podemos ver que para o estudo de criticidade é importante ter posto no modelo todas as válvulas, todos os registros que podem e devem ser considerados como passíveis de fechamento para o estudo de criticidade. Então temos aqui um cenário aqui chamado com registros, que é um cenário que tem as válvulas de isolamento, que são elementos que são atachados ao tubo. O estudo de criticidade também poderia ser com, por exemplo, outros tipos de válvula, como o VRP, a TCV, mas neste exemplo a gente tem somente o elemento válvula de isolamento. Então, iniciando aqui o estudo, então a ferramenta de estudo de segmento crítico e criticidade está dentro do menu Análises, Segmento Crítico. Aí aqui neste painel nós temos na esquerda onde vão ficar os nossos estudos. Então basicamente a gente vai escolher qual é o cenário que a gente quer analisar. Então é possível ter aqui na esquerda vários estudos no mesmo arquivo, né? Então a gente vai iniciar aqui o nosso novo estudo. O estudo de criticidade pode ser a análise de tubos críticos e válvulas críticas também. Nesse exercício a gente vai fazer um estudo de tubos críticos em cima do cenário com registros. O cenário base não tem os registros, estão inativos. Aí aqui na esquerda a gente tem já o nosso item, que é o estudo de tubos críticos sob o cenário com registros. E aqui na direita a gente escolhe o escopo, que pode ser uma parte da rede ou a rede inteira, que é o nosso caso. Vai fazer o estudo. Então essa ferramenta vai fazer 3 etapas. A primeira etapa é o reconhecimento dos segmentos, que é como a gente viu na apresentação anterior, o comprimento isolado mínimo, um conjunto de elementos que podem ser isolados. E o segmento isolado seria o que de fato é isolado se um segmento é fechado. Então às vezes se tiver a jusante, elementos que vão ser também interrompidos, ele analisa aqui na segunda etapa, que é o segmento isolado. E por último, é o estudo de criticidade, que é o impacto hidráulico. Ele faz o cálculo para o caso do segmento isolado, qual é a porcentagem de consumo, por exemplo, que é isolado, ou aonde que causa a queda de qualquer o nó que tem maior porcentagem do consumo que é isolado. Então essas são as 3 etapas. Então a gente vai seguir essa ordem. Então primeiro a gente seleciona aqui a etapa da identificação dos segmentos críticos, clicando aqui no botão calcular. Aí como a gente tem válvulas de isolamento, se por acaso você achar que tem algum risco de ter alguma válvula de isolamento que não tem o tubo atachado, ou seja, ela está órfã, você pode pedir para ele avaliar o posicionamento, ele dá uma varredura e se tiver alguma válvula que não esteja assignada, ele já pega o tubo mais próximo. Então aqui ele fez já a identificação de 51 segmentos. E a gente pode ver os 51 segmentos com cores, clicando aqui em realçar segmentos. Então veja, vou dar o zoom aqui nesse vermelho. Então aqui, o que seria um segmento? Seria o conjunto de elementos que pode ser isolado. Então aqui esse vermelho
ele pode ser isolado através do fechamento da válvula 9. Já esse roxo aqui, vejamos, ele é isolado se fechar o registro 36, 37, 35 e 8. Se a gente for ver, por exemplo, esse roxo aqui, que é isolado pela válvula 77, 78, mas se fechar também vai isolar o que está jusante aqui entre a válvula 78 e o nó 72. Então, a próxima etapa é encontrar o segmento que de fato é isolado. Então, por exemplo, para esse aqui a gente já dá para ver logo de cara que vai ser esse grupo aqui, a soma do cinza com o roxo. Então, a próxima etapa é selecionar o campo de baixo, segmentos isolados, e clicar em calcular novamente. Aqui a gente não precisa atualizar a válvula, porque a gente já fez na etapa anterior. Então aqui nós temos os segmentos isolados. Então aqui na lista, até agora a gente fez duas análises que são análises topológicas, ainda não entrou a hidráulica no meio. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma tabela com o número de elementos afetados para cada um dos segmentos. Se tivessem o número de os elementos de medidor de cliente, né, eles seriam listados aqui. Então aqui a gente tem informações topológicas de cada um. E agora sim, para o de criticidade, nós podemos agora fazer a avaliação hidráulica. Como a gente ainda não calculou o cenário, é importante a gente executar o motor hidráulico do cenário. Podemos determinar uma pressão mínima para o software saber se a gente considera que um nó não vai ser atendido. A demanda não vai ser atendida se a pressão estiver abaixo de um valor. Então, você poderia botar um valor positivo, e se tiver uma pressão baixa, ele considera que a demanda daquele nó não é atendida. Aqui a gente vai deixar 0 para admitir que a demanda que não é atendida é quando a pressão é negativa. Aí clicando em calcular, ele vai fazer a avaliação para cada um dos 51 segmentos, qual que é o impacto hidráulico. E agora sim, na tabela, podemos ver resultados hidráulicos. Então aqui a gente tem, por exemplo, qual que é a queda de demanda, então qual que é a deficiência que causa o segmento. Se a gente colocar essa coluna na ordem decrescente, nós temos aqui o segmento 46, que causa 100% de deficiência. Se a gente for ver quem é o segmento 46, podemos vir aqui na lista, na esquerda, selecionar o 46 e clicar aqui no botão Zoom para segmentos. E o 46 é justamente o segmento aqui da saída do reservatório 1. Podemos também ver aqui o segmento 46, se a gente clicar aqui em segmentos isolados, listar o 46 aqui na lista e clicar no botão de realçar, aí fica um pouco melhor. Então ele mostra em roxinho o segmento, em vermelho é o segmento isolado. Então se a gente, por exemplo, tiver uma falha do tubo 1 ou tubo 2, ou no tubo 20 aqui, à esquerda da válvula 1, o impacto é 100% no sistema. Então, esses tubos possuem criticidade alta. Então, para um plano de troca de rede, esses tubos, para o parâmetro de criticidade, teriam prioridade mais alta do que os outros. Voltando aqui para os resultados de criticidade, você pode usar essa tabela para preencher os resultados no final da apostila. Se a gente colocar de novo aqui a coluna de deficiência de demanda na ordem decrescente, por exemplo, se segundo colocado 41, vamos ver onde que ele está. 41, clicando em segmentos isolados, 41, e pedir para realçar, seria esse aqui. Então, esse tubo aqui, esse segmento, melhor dizendo,
veja que ele faz, se a gente desligar aqui os nomes das junções e dos tubos para deixar melhor a visualização e também das válvulas, veja que ele é um tubo, é um corredor que faz uma separação dessa zona toda aqui da rede. Então, a sequência do exercício é testar se a gente melhora a criticidade dessa parte da rede, se a gente fazer uma ligação nesta região entre esses dois nós, que seria o nó 45 e o 44. Então, fechando aqui o estudo de criticidade, nós vamos fazer um cenário filho, onde a gente vai fazer a conexão desses dois pontos. Então, vai ser um cenário filho com registros. Vou chamar de sistema melhorado. Como a gente vai inserir uma rede a mais, a gente cria uma nova alternativa filha do tipo de topologia ativa. Como a gente quer os registros, vamos usar como mãe a alternativa com registros para gerar filha. Vou também chamar de sistema melhorado e assignar essa nova alternativa a um novo cenário. Ativando o cenário novo, iremos conectar esses dois nós, 45 e o 44, com a ferramenta de layout, tudo. E colocaremos duas válvulas de isolamento. Vamos atachar ela, uma mais próxima aqui do 45 e uma segunda válvula perto do 44. Aí, feito isso, podemos gerar um novo estudo de segmento crítico para este novo cenário. Então, ativamos aqui o sistema melhorado. Aí vai gerar uma segunda árvore de análise, onde a gente vai definir também para a rede inteira e fazer o mesmo processo. Rodar a identificação dos segmentos. Note que aumentou um, antes tinha 51, agora tem 52. Depois a identificação dos segmentos isolados. E por último, o estudo de criticidade. Vamos ver se obtivemos uma melhoria em termos do segundo colocado. Então agora o segundo colocado ficou sendo o segmento 40. No anterior, o segundo colocado teve uma deficiência maior, retomando aqui, 45%. Agora o nosso segundo colocado, com a melhoria do sistema, ficou em 24,6, que é o 40. Então, clicando aqui em segmentos isolados, vamos ver agora onde que é o segundo segmento mais crítico, 40. Então, 40 agora ficou sendo como esse, que uma vez ele isolado, ele também faz o impacto nesses dois segmentos de jusante. Então, esse aqui é um exemplo de como a ferramenta de segmento crítico ajuda a analisar esse tipo de situação. Então, talvez, por exemplo, dependendo de como é a topografia e a urbanização, às vezes conectar aqui o J29 com 90 poderia melhorar para dar uma opção de abastecimento para esse segmento se tiver uma obra aqui no segmento roxo e por assim vai. Então, com esses dois cenários, faça também aí o questionário no final da apostila.